Prezados e amados irmãos, nós vamos dar início em nossa reunião e eu saúdo a todos que aqui se fazem presente, sempre desejando que a bênção, a graça, o amparo e a paz de nosso Deus, o Pai, de Jesus, seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do estimado profeta Santo Irmão Aldo, esteja com cada um dos senhores que aqui se faz presente. Saibam, prezados, que o nosso Deus, juntamente com os santos e anjos, a qual Ele próprio Deus designou para conosco participar desta santa reunião, ficam muito felizes de ver o amor de cada um dos senhores em aqui estar. Aqui nós estamos na casa de nosso Deus, o local onde foi ungido para culto e adoração ao reino dos céus. Hoje, um momento muito especial para nós, uma reunião dedicada à Trindade excelsa, ao Pai, Filho e Divino Espírito Santo, uma reunião de oração. Esta reunião ela é tão especial que o nosso profeta Santo Irmão Aldo certa vez mostrou a nós através dos boletins que mesmo as pessoas estando distante, mas se estiver ligada em espírito, a mesma bênção e a mesma unção aqui presente também estará no lar desta pessoa, porque aqui nós temos a presença do reino dos céus conosco. E o meu maior desejo é que quando findar a reunião, cada um do senhor, senhora aqui presente, voltem para os seus lares, mas levem consigo aquilo que vieram aqui nessa noite buscar. E nós viemos à casa de Deus buscar sabedoria, o entendimento, o bom ânimo, a fé, a humildade, para vencer as lutas de cada dia. Para isso precisamos estar unidos na mesma fé, no mesmo amor, com o mesmo objetivo, com muita reverência, pois a reverência na casa de Deus é um convite para que os santos e anjos venham conosco estar e ficar do início ao término de nossa reunião. Portanto, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido, por gentileza, os que estão assentados que puderem, coloquem-se em pé. E vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nesse instante nós vamos fazer a nossa oração inicial, um momento muito importante, porque em primeiro lugar vamos agradecer ao Reino dos Céus por aqui estar e também pedir pelos atos da mesma. Portanto, todos em sentido de oração, com suas cabeças curvadas, seus olhos fechados, suas mãos estendidas aos céus, oremos. Ó Santo e Eterno Deus, nosso Pai, toda honra, gratidão, louvor e adoração sejam dadas ao Seu nome, pelo que eras e pelo que és, Pai. Esse Deus de amor, perdão, misericórdia, bondade e esse Deus de justiça. E nós, Pai, somos muito gratos especialmente na formação de cada um de nós através da vida que nos deu,
pois nos criaste com as melhores qualidades. Agradecemos de todo o coração por aqui estarmos e sermos filhos escolhidos para que formássemos esta grande família, a família apostólica, e através dos nossos bons atos, proceder e obediência, ajudássemos a levar almas para o reino dos céus, pois este é o maior objetivo na formação desta igreja no tempo presente. Também, Pai, agradecemos pelo bem maior criado pelo Senhor, a base desta igreja, a base da sociedade, que é a família de cada um de nós. Gratidão, louvor e adoração sejam dadas ao Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra, fez uma obra vicária de um valor muito grande, mas precisou derramar o seu sangue inocente na cruz do Calvário, para que hoje aqui nós estivéssemos, e também para que todos os bons e humildes que sofrem neste mundo tenham oportunidade de paz, de vida e de salvação. Gratidão, louvor e adoração ao Espírito Santo, que tem dado a cada um de nós a sábia consciência do bem e o entendimento da verdade, através do Evangelho do Reino dos Céus, para que através dos nossos atos nós prove para o mundo que esta igreja veio dos céus e para os céus ela voltará, porque é santa, porque é pura, porque é verdadeira. A Senhora, Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, Mãe do povo de Deus, Mãe deste povo apostólico, honramos, glorificamos e exaltamos o seu nome, pois conosco está com seu manto santo, abençoando todo aquele que é fiel, sincero e justo. Também, Pai, honramos, glorificamos e exaltamos o nome do Consolador da promessa de Teu Filho amado, a nossa querida e Santa Vó Rosa, que com muita luta, mas com fé, sinceridade e fidelidade aos céus, iniciou esta linda história de amor que é a Igreja Apostólica. Muito lutaste, mas através da sua fidelidade deste a nós, juntamente com o Divino Mestre, o que temos de maior valor de uma igreja formada por Deus no tempo presente, que é a nossa doutrina e a nossa disciplina. Ao Senhor, querido e amado profeta Santo Irmão Alto, o último profeta por Deus levantado nesta terra, honramos, glorificamos e exaltamos o seu nome eternamente, pelo ministério que exerceste em corpo presente entre nós, nos dando sábios conselhos e ensinamento e dizendo: o que eu lhes peço, o que eu lhes ensino vem dos céus, portanto é para o seu próprio bem. Agradecemos ao Reino dos Céus pelo início de semana que tem dado a cada um de nós, amparado, protegido e abençoado, livre de toda a maldade deste mundo, dando força, sabedoria e entendimento para vencermos a jornada da vida. Agradecemos ao Senhor, irmão Aldo, por aqui estarmos, porque se aqui estamos é porque tivemos a companhia dos santos e anjos que estão sob o seu comando. Peço ao Senhor que abençoe todos os atos desta reunião, que tudo seja feito para a honra, louvor e glória a Deus, o Pai e os santos aqui presentes, e não por nós mesmos, porque sozinhos nós não somos capazes. Mas tendo a certeza, firmado na fé que temos, que diante de nós está a presença do Reino dos Céus, que em Teu nome, sobre o Seu comando, declara esta reunião por iniciada. Amém. Vamos cantar o hino de número 180, Adoração ao Espírito Santo e o Seu Consolador. Be
Em seguida, prezados, eu passarei a ler as mensagens que estão neste boletim. Nós temos 2 mensagens, uma é complemento da outra, e são mensagens editadas especialmente para esta reunião de oração, portanto é de um valor muito grande para todos nós. A primeira mensagem tem o título Dia das Mães. A Igreja Apostólica comemora o Dia das Mães, no 2º domingo de maio, com muito carinho e amor a todas as mães, e, em especial, com adoração e glorificação às mães celestiais, Virgem Maria Santíssima e Santa Avó Rosa. Na realidade, todos os dias devem ser considerados o Dia das Mães, pois a verdadeira mãe cumpre sua missão desde o início até o final do dia, em todos os dias, sempre com carinho, amor e dedicação. Entretanto, mãe não é só a que gera filhos, mas a que cuida com carinho e zelo de uma criança, da qual decidiu criar, por esta não contar com o amparo da mãe biológica. Portanto, mãe é a que sabe criar e educar seus filhos e filhas. A Santa Avó Rosa sempre dizia: mãe é aquela que cria, educa, ensina, protege e ampara, e não somente a que gera filhos, mas a que cumpre sua verdadeira missão de uma mãe. Estas palavras têm um significado muito profundo, pois a verdadeira mãe luta e se sacrifica por seus filhos, para que nada lhes falte, zela e cuida com carinho, lhes ensinando a boa educação e as boas maneiras de agir e proceder. Educa-os no bom caminho, não se descuida de lhes ensinar a fé e o temor a Deus, aos seus santos e a sua lei. Também dá aos seus filhos uma formação religiosa, de caráter nobre, de fé e esperança na justiça divina, seja ele homem ou mulher, para que tenha boa moral, boa formação espiritual e sejam sempre honrados e dignos de confiança em todas as atividades da sua vida. Deus, nosso Pai, nos concedeu 2 santas que são perfeitos exemplos de mãe, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa. A Virgem Maria Santíssima, com seu viver nobre de amor, humildade, coragem, honra e lealdade, foi sempre inteiramente dedicada ao bem e à justiça. Amou a Deus, a sua lei, e sempre confiou em suas promessas, e devido à sua dedicação e lealdade, recebeu a missão sublime de ser a mãe do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, pela qual lutou, sem jamais abandoná-lo. Em tudo ela foi vitoriosa, e como recompensa foi coroada Rainha dos Céus, e reina ao lado de Jesus, amparando e ajudando a tantos quantos depositam fé e confiança nela e no seu divino Filho. A Santa Avó Rosa seguiu em tudo o exemplo de Maria Santíssima e sempre lutou em favor dos humildes e carentes da graça de Deus. Lutou para amparar a sua igreja, cuidou com carinho e jamais abandonou seu povo. Sempre socorreu os aflitos e os doentes, as mães, os idosos, as crianças, e jamais descuidou de alguém que estivesse sob os seus cuidados. O amor desta serva de Deus para a sua igreja e pelo seu povo foi imenso, tanto que ela entregou sua vida inteiramente a Jesus, a fim de que todos pudessem, no futuro, desfrutar de sua proteção como santa de Deus e consolador da promessa do Divino Mestre. Ela foi digna de merecer o precioso título de Santa Avó Rosa, mãe e avó do povo apostólico e de todos quantos viessem a crer na mensagem desta igreja. Para serem bem-sucedidas na sua missão, as mães apostólicas devem seguir o exemplo de vida e de conduta destas santas de Deus. Compreendam esta verdade, estimadas mães apostólicas. Para que uma mãe possa ser bem-sucedida em sua missão, é necessário que tenha muita coragem, dignidade, honradez e inteira dedicação aos seus filhos e ao seu lar. Não se esmoreçam e nem se desanimem, mesmo diante das maiores lutas e decepções. Enfrente as lutas com fé e confiança, porque a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Alto estarão sempre ao seu lado para ajudá-las a vencerem todas as dificuldades. Nós do Conselho Deliberativo desejamos muitas felicidades a todas as mães neste Dia das Mães, e que possam receber de seus filhos o carinho, o afeto e a gratidão,
tenham toda a proteção dos céus e a bênção de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para os dias de sua vida e de seu labutar, a fim de que sejam sempre vitoriosas. Esta é a primeira mensagem que está neste boletim. A segunda tem o título: A proteção e o amparo que a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima concedem ao povo apostólico. Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, pela obra notável que realizaram nesta terra, quando aqui viveram, tiveram o mérito e o galardão de serem coroadas rainhas dos céus e o direito de se assentarem em tronos ao lado de Jesus nosso Senhor e tomarem parte do seu governo e ajudá-lo na sua missão de salvar, guardar e amparar os que se entregam a Ele de todo o coração para viverem em obediência ao nosso Deus e Pai. Elas exerceram o seu galardão de mãe e vó do povo apostólico. Maria Santíssima sempre ajudou a Santa Vó Rosa a dar alívio, paz, salvação, libertação e cura aos bons e humildes de coração. Não descuidam do seu povo e sempre estão prontas para ajudar a todos os que clamam por seus nomes em suas orações, desde que mereçam. Nunca duvidem da proteção e do poder destas duas santas. Recomendamos a todas as mães apostólicas que, além de amar e confiar nestas duas santas, estejam sempre ligadas a elas, pois ambas estão sempre atentas para ajudá-las a educarem e criarem seus filhos no caminho do bem e da verdade e serem felizes no cumprimento de sua missão. Nosso Santo Irmão Aldo nos ensinou que a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria Santíssima exercem um grande poder e autoridade sobre todos os santos. Elas são muito amadas nos céus, e tudo o que pedem aos santos em favor do seu povo são atendidas, e, num instante, socorrem os aflitos e necessitados da proteção celestial. Portanto, são a grande bênção para o povo apostólico e para todos os que vierem a crer na mensagem de nossa Igreja. Agradeçam a Deus, a Jesus e ao Divino Espírito Santo pela existência destas duas santas poderosas, e neste Dia das Mães prestem a elas o seu louvor, adoração e gratidão por tudo que a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria Santíssima fizeram em favor das famílias e da Igreja Apostólica, hoje e sempre. Amém. Aí está, prezados, duas belas mensagens com lindas palavras que nos remete, sempre eu falo, a refletirmos. Porque, prezados, nós temos um hino do coral que canta, que diz assim, que mãe é a palavra mais doce dita por lábios humanos. Mãe é a representação de tudo aquilo que mais amamos. Sem dúvida alguma, prezados, ser mãe é um mérito muito grande. Não é ser qualquer coisa. Deus, prezados, quando Ele dá o direito de uma mãe, de uma senhora gerar um filho, é algo lindo, maravilhoso. Imaginem, prezados, pelo amor de Deus, gerar uma alma aqui nesta terra. E as mães apostólicas, quando Deus dá esse direito de gerar um filho, Deus dá esse direito com uma esperança, que através da luta desta mãe, através da fidelidade desta mãe, um dia esse filho volte para Ele. Porque todos nós pertencemos a Deus o Pai. Por isso é importante essa reflexão, prezados. Em primeiro lugar, não somente as mães, mas todos nós devemos honrar e glorificar, exaltar o nome de nossa Mãe Maria Santíssima. Porque a história nos conta que o anjo apareceu a ela tinha entre 15 e 16 anos. Uma criança, jovem, sem experiência alguma. Mas foi a escolhida por Deus para gerar o seu filho a esta terra, pelas suas qualidades perfeitas em todos os sentidos. E ela preencheu todos os predicados necessários por Deus para que seu filho viesse a esta terra. Prezados, ela não temeu. Quando o anjo apareceu a ela e disse, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, porque Deus achaste graça diante de ti. E através do envolvimento do Espírito Santo do Pai, que te envolverá, você dará à luz ao Filho de Deus, aquele da promessa dos profetas do passado. Prezados, ela poderia ter dito não, mas eu não. Ela estava de casamento marcado com São José, e as leis eram muito rígidas. Se ela chegasse e dissesse que o filho era de José,
ela estaria mentindo e ela não mentia. Se José dissesse que o filho era dele, ele estaria mentindo e ele também não mentia. Então, prezados, a lei levaria ela à praça pública para ser apedrejada até a morte. Essa era a lei. Mas ela não temeu a lei. Quando o anjo falou a ela, ela ajoelhou-se e disse assim: seja feita em mim conforme as tuas palavras, aqui está a serva do Senhor. Ela não se preocupou com a lei. Simplesmente ela se resignou à vontade do reino dos céus. Por isso ela foi vencedora. Passou por todas as provações. Tudo que tinha que ter passado nesta terra ela passou. Chegando ao ponto de ver o filho amado, que ela tinha criado com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, pregado em uma cruz aos 33 anos de idade, derramando sangue para que hoje aqui nós estivéssemos. Esta mãe, prezados, uma das qualidades que Deus esperava na escolhida é a resignação com a vontade de Deus, não a blasfêmia. Jamais, por todo aquele sofrimento que ela via o seu filho passando, por toda a dor que ela, mãe, passava, inclusive, prezados, é comprovado cientificamente que a maior dor que um ser humano passa é a perda de um filho por parte da mãe. Não existe dor maior. Mesmo a dor de um acidente, de um cortado, não existe a dor do que uma mãe sofre por perder um filho. Agora imaginem a situação que ela perdeu esse filho. Injuriado, caluniado, perseguido, coroado com a coroa de espinho, açoitado, maltratado, carregou a própria cruz, pendurado na cruz com toda a maldade. Jamais ela levantou seus olhos e falou: Pai, por que isso está acontecendo? Não. Ela só disse assim: Pai, seja feita a sua vontade e não a nossa. Sempre ela se resignou com a vontade de Deus, o Pai. Então esta era uma das qualidades que Deus procurava em uma pessoa, a resignação. Então ela é digna de amor, gratidão, louvor e adoração todos os dias de nossa vida, porque foi pela sua fé, foi por sua perfeição, por sua luta e por sua fidelidade que hoje nós estamos onde estamos. Porque se não fosse ela a escolhida, nós não saberíamos quem seria, se faríamos parte deste tempo ou faríamos parte dessa linda história de amor. Se hoje temos Jesus, se hoje temos a oportunidade de salvação, o Evangelho do Reino dos Céus vindo através dele, é graças a ela, a Mãe Maria Santíssima, e a bondade e o amor de nosso Deus. Temos a Santa Avó Rosa, que também faz parte dessa linda história de amor, rainha nos céus juntamente com a Mãe Maria Santíssima, que muito lutou com muito amor e carinho por esta Igreja Apostólica. Sempre se preocupou muito com o povo de sua época. Aqui é mostrado os idosos, as crianças, sempre tinha um conselho amigo a dar, sempre estendia a mão, inclusive ela dizia: faça o bem sem olhar a quem. Ela sempre foi uma pessoa muito caridosa, mas tudo se repetia: injúria, calúnia, perseguição, problemas. Santa Avó Rosa sofreu muito, prezados. Querem ver das suas maiores dores? Foi no dia em que Jesus falou para ela: minha serva, de hoje em diante, a minha igreja terá uma doutrina e uma disciplina, porque até aquele momento era seguido o que a Sagrada Escritura ensinava. Mas Jesus falou assim para ela: de hoje em diante a minha igreja passará a se chamar Igreja Apostólica, em homenagem aos meus apóstolos. A minha igreja hoje terá a fé em Deus, nele Jesus, no Divino Espírito Santo, nos santos e anjos, apóstolos e profetas, estes todos vivem em espírito e verdade nos céus. E ele pegou e falou assim: de hoje em diante as minhas filhas se vestirão desta maneira e os meus filhos desta maneira. Conhecimento que nós temos profundamente. Quando a Santa Avó chegou para o bispo e falou: bispo, tem uma nova ordem dada por Jesus, uma boa nova para apresentar ao povo. Ela achou que todos iam aceitar, mas nem todos aceitaram. Naquele dia em que o bispo subiu no púlpito e falou: de hoje em diante nós passaremos a crer, honrar, glorificar, exaltar e orar por Deus, por Jesus, pelo Divino Espírito, pelos santos, pelos apóstolos, pelos profetas. Houve uma revolta dentro da igreja. Muitos não criam em santo. Principalmente crer na mãe de Jesus, que Jesus falou: tem que crer e honrar e glorificar a minha mãe como santa e rainha do céu. Quando ela passou a disciplina, que o bispo passou a disciplina, a revolta foi maior ainda. Dividiu-se os grupos dentro da igreja. Muitos diziam assim: o bispo não deve ir atrás desta mulher,
Essa mulher entrou ontem aqui, já está dando ordem. Quem tem que ver o que tem que fazer é o bispo. Já viu confiar em santo, confiar na mãe de Jesus? E conta as pessoas que estavam na época que mais de 150 pessoas saiu da igreja. A Santa Avó Rosa ficou muito triste, porque ela não esperava isso. Ela esperava que todo aquele povo aceitasse aquela boa nova dada por Jesus. Ela voltou a falar com o Divino Mestre. Sabe o que ele disse? Minha serva, esta é a vontade de meu Pai e a minha vontade. Se não for implantado, nunca mais eu volto aqui. Sabe o que a Santa Avó falou? Senhor, custe o que custar, mas a sua vontade será implantada. E ela deu a ordem mais severa na próxima reunião. Será implantada a vontade de Jesus. A porta e a serventia da casa. Aqueles que não estão de acordo, sintam-se à vontade de procurar um outro caminho. E muitos levantaram e foram embora. O pessoal conta, as pessoas da época, que era mais ou menos 300, 350 pessoas, ficou com 100, cento e poucas pessoas. Tudo se repetindo, como era no passado. Querendo a bênção, o amparo, a proteção, mas não querendo obedecer à vontade de Deus. E a Santa Avó Rosa lutou muito, prezados, para que essa igreja chegasse aonde chegou. Mas tudo se repetiu. A perseguição, a injúria, a calúnia, o sofrimento, a dor, até que ela foi para os céus, por um pedido dela, ficou o nosso santo irmão Aldo, que muito lutou por esta igreja, um dos maiores ministérios de um profeta, 44 anos. Tudo se repetia, a injúria, a calúnia, o sofrimento, a perseguição, a dor, tudo se repetiu, prezados. Desde o início da formação da raça humana, todos os santos que Deus levantou nesta terra, tudo se repete. A perseguição, principalmente do inimigo de nossas almas e as pessoas que não dão o devido valor e que muitas vezes não vigiam e acabam caindo na ilusão. Mas nós temos que dar muito valor à Mãe Virgem Maria, à nossa querida e Santa Avó Rosa, e entender também que se aqui estamos é pelas nossas mães nossas que muitos já estão nos céus, mas uma parcela muito grande ainda está em nosso meio e que muito luta por a igreja e que luta por suas famílias. Vejam que aqui é um conselho do irmão Aldo, que é muito importante. O modo diz assim, para que uma mãe possa ser bem-sucedida na sua missão, o que é ser bem-sucedida? É ser vencedora, é ser abençoada, é ser livre do perigo, do mal, para que o seu lar seja abençoado, que o seu lar seja um lar vitorioso, para que exista paz, para que exista amor, para que exista união. Esta mãe é necessário que tenha muita coragem, muita dignidade e honra, e inteira dedicação aos seus filhos e ao seu lar. Certa vez eu estava conversando com o santo irmão Aldo e eu falei, irmão Aldo, no passado, a nossa mãe, ela cobrava muito de nós. Nós tínhamos hora para chegar na igreja, nós tínhamos regras para estarmos dentro da igreja. A mãe dizia assim, lá não é lugar de comer, não é lugar de caminhar, não é lugar de ficar conversando, não é lugar de tomar água, não é lugar de ir para o banheiro. Se precisar de alguma coisa, me chame. E a mãe cobrava, chegava em casa e muitas vezes a cobrança era um pouco mais ríspida. O irmão Aldo deu risada e falou assim, mas a grande maioria destes filhos estão conosco. Ele falou, a grande maioria é pastor, é pregador, é obreiro, é regente, são músicos, membros, que têm me ajudado muito na obra de salvação. E em seguida o irmão Aldo fez uma pergunta para mim, que ele foi para os céus e eu nunca consegui responder. Ele falou assim, e daqui para frente, olhou para mim, daqui para frente como é que vai ser? A gente vê diante dos nossos olhos a situação que o mundo caminha. Mas as mães apostólicas, eu sempre falo, todos nós, pais também, temos conhecimento da verdade. Nós não podemos e não vamos ter o direito de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, perdão, eu não sabia. Claro que sabemos, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos. O irmão Aldo foi para os céus, mas deixou nós conhecedor de toda a verdade, nos mínimos detalhes, sem faltar uma vírgula. Em seguida, o irmão Aldo continua dizendo assim, não se esmoreçam e nem se desanimem, mesmo diante das maiores lutas e decepções. Enfrente as lutas com fé e confiança, porque a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e eu, irmão Aldo, estaremos sempre ao seu lado para ajudá-los a vencer todas as dificuldades da vida. Prezados, nós sabemos que os filhos, há uns anos atrás, era diferente a criação com hoje.
Hoje o mundo oferece muita coisa. As próprias leis estão mudadas. Mas eu sempre falo, a maior qualidade de um pai e de uma mãe é saber dizer não. Não com brutalidade, não com rispidez, não com orgulho, com vaidade, mas saber dizer não. Por quê? Por isso e por isso. Eu sempre falo, toda mãe e todo pai que sabe dizer não para um filho, Deus no futuro vai dizer sim para esse filho. Mas todo pai e mãe que não tem coragem de dizer não para um filho, no futuro Deus vai dizer não para esse filho. E nós vamos ter que prestar conta para Deus. Eu falei, ser mãe é algo muito especial. Ser pai também. E um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus. Por isso nós devemos lutar todos os dias. Mesmo que nem aqui fala, sofrendo lutas, decepções, mas não devemos nos desanimar. Eu sei que tem horas que chegam os momentos que é tão difícil, principalmente em certa idade dos filhos. Amizades, as escolas, algo, prezados, que é muito importante na vida do povo hoje para um melhor ganho financeiro, mas que está tirando os nossos jovens da igreja, que chama-se faculdade. Infelizmente, eles não estão conseguindo definir o que é fé e o que é ciência. Estão misturando as duas coisas, e as duas coisas não caminham no mesmo caminho. Fé é fé, ciência é ciência. Não se mistura de jeito nenhum e nunca vai misturar. Mas nós que viajamos nesse país, nós vemos tantos pais e tantas mães. Pastor, lutei tanto, dei faculdade para o meu filho e saiu da igreja. Me questiona nisso, me questiona o nome de Deus, me questiona o poder de Deus, questiona a salvação, questiona a formação do ser humano, questiona tudo. Nascido, criado, consagrado, batizado, músico, corista, e hoje questiona tudo. Por quê? Porque o próprio inimigo é muito astuto. O inimigo, prezados, ele cria algo, sempre ele vai criar algo para dominar as pessoas. E ele tem muito poder, eu já falei aqui, Ormaldo disse para mim, ele cura qualquer doença, não existe doença neste mundo que ele não cure. Ele dá status, ele dá riqueza, ele dá tudo que a pessoa quiser, só tem uma coisa que ele nunca vai conseguir dar, é criar uma alma e dar a salvação. Ele falou, isso está na mão de Deus. No passado, prezados, quando o inimigo queria sacrificar o povo de Deus, ele perseguia, usando principalmente na época de Jesus os romanos. O povo de Deus, o povo de Jesus era perseguido, era decapitado, crucificado, eram feitas as maiores maldades com o povo, mas Deus ganhava o que era mais precioso, que era a alma. Porque o corpo não tem valor. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o vaso do Espírito, e o Espírito reflete o que o nosso corpo faz. Muitas vezes, se a pessoa não consegue obedecer, se a pessoa não consegue ser fiel, se a pessoa é cheia de questionamento, porque o problema está no Espírito. O Espírito está doente. Tem que curar o Espírito. No momento que nós curamos o nosso Espírito, nós entendemos as coisas com os olhos da fé. Nós não ficamos grudados somente com os olhos da carne. Nós passamos a entender a vontade de Deus e obedecer com os olhos da fé. E é isso que o Ormaldo espera de nós. Mas hoje, prezados, o inimigo, ele coloca algo na vida das pessoas que contamina o Espírito. E Deus está perdendo o que é mais precioso, que é o Espírito. Porque o corpo veio da terra e para a terra ele voltará, a doutrina diz isso. E o Espírito veio dos céus e para os céus ele deve voltar, porque nem todos vão voltar. A opção de voltar é de cada um de nós. Nós vamos ter que escolher voltar para lá. Agora, se escolhemos voltar para lá, temos que fazer a nossa parte. Por isso, prezados, nós devemos lutar todos os dias de nossa vida. E como eu estava lhes falando, a maior qualidade é dizer não. Porque se uma mãe, quando ela diz não para um filho, ela tem que mostrar por quê. No passado, a nossa mãe dizia não, se fosse me perguntar de novo, já... E pronto, morria o assunto, era não, era não. Hoje não. Hoje as crianças estão cheias de perguntas. Os jovenzinhos estão cheios de perguntas e você dá uma resposta, ele quer saber a resposta da resposta. Por isso que uma mãe tem que estar muito ligada ao reino dos céus, tem que estar muito ligada à oração, pedindo sabedoria, levantou o pé de sabedoria para a Mãe Maria Santíssima, para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, me dê sabedoria, me dê entendimento para que esse filho siga no reto caminho da justiça, que esse filho traga alegria para os céus, trazendo alegria para os céus, trará alegria para os pais. Mas tudo isso, prezados, depende do nosso esforço. E uma mãe, prezados, ela é tudo. Eu me lembro, eu tenho um boletim comigo, que o irmão Aldo, algumas pessoas até dizem assim, nossa, o irmão Aldo foi tão duro nesta mensagem. Mas eu sempre falo, o que o irmão Aldo falou está falado. Creia quem quiser e quem puder, pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Não passa.
Eu tenho um boletim que ele diz assim, que muitos filhos que estão perdidos no mundo é por culpa de pais e mães. E ele acrescenta, são quase 2 folhas, ele acrescenta tudo o que os pais e as mães estão deixando de fazer. Hoje, prezados, as escolas estão muito avançadas as coisas. E muitas vezes um filho, uma menininha, 8, 9 anos, chega para a mãe e diz assim, mãe, ela ouviu falar algo lá que ela não conhece, ficou na dúvida, curiosidade. Mãe, eu vi a colega falar isso, falar aquilo, e a mãe responde, eu não posso te responder, eu estou trabalhando, você não está vendo? Você não está vendo que eu estou ocupada? Vai perguntar para a tua avó. Coitada da avó, né? Cansada da luta, muitas vezes não vai ter a resposta também. Sabe onde é que essa menina vai procurar a resposta? Com a tal das amiguinhas. Quando esta mãe abriu o olho, já perdeu essa filha. E eu já vi muitas perder essa filha. Aí diz assim, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, o que eu fiz? O que fez é que deixou de fazer, só isso, mais nada. Porque não existe tesouro maior, não existe algo maior que Deus deu a nós do que filho. Pode ter formação acadêmica, pode ser fazendeiro, riqueza, pode ter salário de milhões, não é maior do que um filho. Não tem maior valor que um filho. Muitas vezes é um filho homem. O menininho olha para o pai é o seu herói. O pai dele é tudo na vida, tudo que é perfeição ele vê naquele pai. Mas ele ouviu algo lá no colégio com os amiguinhos lá. Ele chega para o pai do mesmo jeito. Espanca esse filho e não dá uma resposta. Eu sempre falo, prezados, se nós não tirarmos 1 hora, é pouco, mas ajuda. Se nós não tirarmos 1 hora da nossa luta do dia a dia para dedicar aos nossos filhos, o mundo vai tirar esses filhos de nós em 1 hora. E tem tirado muitos. Faz 10 anos que eu viajo como pastor itinerante. Tem congregação que eu passei há 10 anos atrás que eu volto hoje. Gera muita preocupação. Isso não pode acontecer. Mas depende de nós pais, senhoras mães. Nós temos que lutar e muito. Prezados, eu acho que vai dar tempo, vamos lá. Eu já contei esse fato de uma reunião que eu fiz na sede há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, eu fiz uma reunião do Dia das Mães, e eu estava fazendo essa reunião e de repente me veio esse fato na cabeça. E eu sempre penso comigo que tudo aquilo que vem é porque deve ser falado. E eu contei o fato de um jovem que eu conheci, que nasceu na igreja, que foi consagrado, batizado, músico, e que aos 18 anos saiu da igreja. Fez a opção de seguir o que o mundo ensinava. Virou as costas para tudo que a igreja tinha ensinado. Ele fez tudo o que tinha que fazer neste mundo. Só que a mãe dele nunca abriu mão da fidelidade dele com o reino dos céus dentro da casa dessa mãe. Esse jovem, prezados, nunca levou televisão, nunca andou com cabelo comprido, nunca andou de barba, sem camisa, de bermuda, namorada, música e amigo para dentro da casa dessa mãe. E essas coisas nunca entraram dentro da casa dessa mãe. Esse filho era como um apostólico dentro de casa, porque essa mãe não aceitava de jeito nenhum. Não existia no mundo nada que conquistasse a ela aceitar o pecado dentro da casa dela. Essa mãe, ela nunca largou de mão esse filho. Ela colocava o nome dele na caixa de oração toda a reunião que ela ia. Ela ia mais ou menos 4, 5, 6 vezes por ano. Quando ela via o irmão Aldo, a primeira coisa que ela falava para o irmão Aldo, o meu filho. A última vez que ela falou com o irmão Aldo disse assim, opa, se preocupa não, ele está bem aqui, ó. A hora que eu fizer assim, ele vem correndo para o meu lado porque ele gosta de mim. E na hora certa, no dia certo, porque a hora de Deus não é a nossa hora, depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, e de entrar em depressão e olhar para o horizonte e dizer, e agora, o que eu faço? Não tem nada que eu não fiz e que eu não conheço. Voltou para a igreja. Foi a maior felicidade para aquela mãe, para aquela família, para aquela congregação. Passado um tempo voltou ao coral, exerceu um ministério, e chegando diante do irmão Aldo olhou para ele e falou assim, puxa vida, mas você me deu trabalho. Esse jovem falou para o irmão Aldo, tinha que ter dado um conselho mais forte nele. Ele falou assim, não precisou, a mãe e a avó venceram. Ele falou assim, sabe por quem que você merece a tua salvação? Sabe quem é a primeira pessoa que lutou pela tua salvação? Você vai ter salvação, sabe por quem? Pela tua mãe. A tua mãe foi apostólica de verdade. A tua mãe nunca deixou o pecado entrar dentro da casa dela.
A tua mãe, se ela tivesse que fazer opção entre você e o céu, ela fazia pelo céu e nunca ia lembrar que você existia. Ele falou, a tua mãe é apostólica de verdade, eu gosto muito dela. Porque ela não deixou e não deixa o pecado entrar dentro da casa dela. Foi o não desta mãe, a firmeza desta mãe que salvou esse filho. Só que hoje a gente vê assim, mas a gente diz sim por amor. O sim às vezes não é amor. O sim é a oportunidade do inimigo vir e abraçar aquele jovem. Mas eu faço isso, pastor, porque eu amo tanto meu filho. Se ama tanto, diga não. Você não vai, porque eu não quero por isso, por isso, por isso e por isso. Porque a Santa Avó ensinou assim, 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 e você tem que se salvar. Nós estamos aqui por uma passagem. Você tem que entender que você tem um espírito criado por Deus e um dia você tem que se apresentar de novo diante de Deus. E para que você ganhe a coroa da glória que está reservada para você, você tem que ter uma boa conduta aqui nessa terra, conforme eu estou te ensinando. E aqui dentro desta casa, você não faz a tua vontade, porque quem manda dentro de casa é pai e mãe. Eu sempre falo, quem manda é pai e mãe, filho não manda. Não deve ser maltratado, não deve ser tratado com rispidez, com carinho, com amor e com conselho. Mas chega um momento que tem que mostrar quem manda. Quem manda é pai e mãe. É assim, prezados, que nós vamos levar nossos filhos para o céu. É com honestidade e com a palavra firme. Baseado naquilo que a Santa Avó Santo Hermoaldo nos deu. Baseado na oração. Porque a oração, prezados, é o que nos dá força, sabedoria. A oração é o escudo que nos livra do mal, do perigo, das tentações. A oração é que vai nos dar força de vencer as lutas de cada dia, de conseguirmos levar os nossos filhos no reto caminho da justiça, porque o mundo não quer, o inimigo não quer, e ele vai lutar todos os dias, todas as horas e todos os minutos, para ver a dor e o sofrimento dentro dessa família apostólica. Mas se nós estivermos mantidos e ligados ao reino dos céus através do Espírito, nós vamos vencer. Podemos passar por luta, mas nós vamos vencer. Pode ter certeza que nós vamos vencer. A doutrina diz, prezados, que a oração pode ser a mais simples possível. A pessoa muitas vezes não sabe as palavras corretas de uma oração. Mas se diante de Deus tem um coração puro, limpo, verdadeiro e honesto, Deus ouve e atende a oração. Por que muitas vezes Deus atende a oração de uma criança e não atende de um adulto? Porque a criança tem o coração limpo. Muitas vezes o adulto não está com o coração limpo. Ainda falta alguma coisa. A doutrina também diz que Deus rejeita a oração do orgulhoso, do soberbo, daquele que vive na prática da injustiça e no pecado. Por isso, prezados, até para nós orarmos, até para pedirmos, temos que refletir. Porque Deus é amor, é perdão, misericórdia e bondade, mas Deus é justiça. E a justiça de Deus é infalível. A justiça de Deus é perfeita e ela é igual para todos. Por isso, prezados, façamos a nossa parte. Vamos nos unir cada vez mais. Vamos fazer cada vez mais a vontade do reino dos céus. Vamos colocar em prática que Jesus nos deu, conhecido como doutrina e disciplina, o evangelho do reino dos céus. Vamos provar para o mundo que essa igreja foi Ele quem formou, mas isto é através das nossas boas obras como apostólicos verdadeiros. Vamos entender que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui curando o nosso espírito, nos lapidando, para que a hora que Deus chamar, e não sabemos quando é, que Deus nos receba com os braços abertos e dê para nós a coroa da glória, a qual está reservada a cada um de nós. Este é o nosso objetivo. Ai, pastor, mas e eu? Prezados, que bom. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando sou chamado para fazer um ofício e eu olho assim e digo, meu Deus, mais uma alma salva. Pode ser quem for, minha mãe que já foi, meu pai está com 82 anos, se Deus, eu estou lá presente e digo, muito obrigado, pai, por o Senhor ter me dado esse pai com 82 anos, mas eu tenho certeza que pela luta dele, hoje, o Senhor está dando para ele aquilo que ele mereceu e que ele tanto lutou. Perdeu o ente querido? Faz parte. Perder o amigo? Faz parte. Mas temos que entender que nós estamos aqui por um motivo maior. Nosso motivo é bem maior. Nós temos que entender que estamos aqui para ajudar a levar almas para o reino dos céus e também nos salvarmos e chegar diante de Deus e vivermos uma vida feliz. É isto que Deus espera, porque o mundo, prezados, infelizmente está na mão do maligno há muitos anos. A gente vê as catástrofes e tudo o que está acontecendo. Quantas pessoas morrendo, crianças, jovens, adultos, senhores de idade. Mas faz parte. Fazer o quê? É pedir a Deus que tenha compaixão. E que através do julgamento de Deus, todos aqueles que for possível, e Deus faz isso, e o irmão Aldo faz isso porque ele falou para mim, que ele também preparava almas que não pertenciam a essa igreja para entregar para Jesus. Para que eles vão para o descanso. E lá eles vão conhecer quem é a Santa Avó Rosa, quem é o Santo Irmão Aldo, vão entender, e o dia que for do juízo final, todos nós
entre glorioso no reino dos céus para vivermos eternamente. Por isso, prezado, a sua presença na reunião é importante, as suas orações, as orações dentro da igreja. Veja o amor que Deus tem em nós. Ele tem tanto amor, tanto carinho conosco e tanta esperança, que Ele nos deixou o elo de ligação, de nós orar e essa oração chegar até Ele. Por isso nós vamos exercer esse direito neste momento, que é um momento muito especial, a reunião designada como a reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo de nosso Pai. E eu convido os senhores, por gentileza, para se colocarem em pé. E vamos cantar o hino de número 122, Minha Oração. Nesse instante será dada a oportunidade para que cada um dos senhores aqui presentes façam as suas orações. Oremos. Amém. Vamos cantar o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Dolorosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso povo. Que a bênção, a graça, o amparo e a paz de Deus, o Pai e de seus santos, esteja com cada um dos senhores, em cada lar, em cada família que aqui está sendo representado. Que os anjos do céu sempre estejam ao seu lado, lhes trazendo paz, saúde e felicidade. Que nada de mal lhes aconteça, este é o meu desejo. Prezado, chegando ao final da nossa reunião, eu agradeço pela presença de cada um dos senhores e lhes faço o convite, participe. Os senhores são muito importantes nesta obra de salvação. O reino dos céus confia muito em cada um de nós e nós não podemos falhar. Agradeço o nosso coral pelos hinos apresentados.
aos obreiros que nos ajudaram para que essa reunião fosse realizada. De minha parte, é um prazer e um privilégio estar com os senhores novamente. No momento que eu estiver escalado, eu volto aqui, sendo possível, para novamente rever esta família, a família apostólica. Em nome do profeta Santo Irmão Aldo, muito obrigado por tudo. Todos em sentido de oração, vamos agradecer a Deus, o Pai, pela oportunidade que nos deu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é e sempre será todo o poder e a glória. Agradecemos ao Pai por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em família, família apostólica no Tabernáculo Santo, a casa a qual o Senhor ungiu para culto e adoração ao seu nome, ao nome de teu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e de todos os santos e anjos vivos em espírito e verdade nos céus. Querido e amado profeta, peço ao Senhor que, através do seu amor e poder, envie os santos e anjos que estão sob o seu comando para estar ao lado de cada um que aqui se faz presente e aqueles que não puderam vir por um motivo justo. Que até os seus lares tenha a companhia dos santos e anjos, uma noite de paz, amparado, protegido e abençoado. E que amanhã tenha o restante de semana na companhia dos santos e anjos, tudo aquilo que é de projeto que está em sua vida, se for de vontade de nosso Deus, através do seu julgamento e de sua justiça, que tudo de bom lhes aconteça. E que no próximo final de semana aqui estejam contentes, felizes e bem-aventurados, para mais uma vez unidos na mesma fé e no mesmo amor, prestar louvor e gratidão ao Reino dos Céus através de uma santa reunião. Querido e amado Mestre Jesus, Divina Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, nos dê a nós mais ânimo, mais fé, mais coragem, sabedoria, o entendimento, a humildade, para nós vencer as lutas de cada dia, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo no viver que estamos aqui nesta terra. E enquanto Deus nos permitir que através da nossa luta, da nossa honestidade, nos ajude a levar almas para o reino dos céus, pois isso é o que Deus espera de cada um de nós. Peço à Senhora Mãe Maria Santíssima que afaste toda a maldade deste mundo, de toda essa família apostólica neste país, espalhada fora dele. Que o inimigo de nossas almas não coloque muitas vezes uma dúvida, um sentimento oculto no coração, mas que todo o mal seja desfeito, destruído e acabado em nome de Jesus. Temos essa certeza e esta fé. De minha parte, agradeço por mais esta oportunidade, porque aqui estivemos reunidos e unidos na mesma fé, no mesmo amor, para prestar louvor e gratidão ao reino dos céus e relembrar ensinamentos preciosos, especialmente nos dado pela Santa Avó Rosa e pelo profeta Santo Irmão Aldo. E tendo a certeza que as orações destes teus filhos chegaram e estão chegando em seu trono, ó Pai, e através do seu julgo está voltando em bênção, graça, amparo, proteção e felicidade a todos, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, e em teu nome, ó amado profeta, desejo que todos vão e vivam em paz, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até a próxima oportunidade.